céu, de repente, ela teve um flash e tudo volta à sua mente. E ela recorda exatamente do que aconteceu naquela fatídica noite. E disse ela, eu me recordo totalmente do que aconteceu naquela noite, dizia ela a Andrew no carro durante a viagem. E o que ela diz é o seguinte, o que eu vi foi o seguinte, disse Kelly. Eu vi um círculo alaranjado, cerca de uns 50 metros acima na estrada, uma luz muito forte, e eu me recordo bem que atrás de mim havia outros carros, que também devem ter passado pela mesma experiência que nós. Kelly continua dizendo que, naquela noite, tanto Andrew quanto Kelly desceram do carro para observar aquela estranha luz. E enquanto observava, Kelly relata que, no meio daquelas luzes, surgiu um ser negro, alto, com mais de 2 metros, cabeça grande, todo escuro, que, em seu pensamento, perguntava o que seria aquilo e o que essa coisa, este ser, querem. E na sua mente, em meio a vários sons diferentes, ouviu-se uma voz que dizia, matá-los. Quando se deu conta daquela voz na sua mente, ela, com muito medo, intentou correr. Mas ao correr, estou outros seres semelhantes àquele, também preto, que a cercaram. Impressionante, ela não conseguia correr. E ela pensava consigo mesma, deve ser demônios. E aqueles outros seres também, todo negro de olhos vermelhos, a cercaram e, ao intentar novamente correr, sentiu uma forte pancada em seu estômago que a impediu de respirar, caindo ao solo. Ela não conseguia ver mais nada. E o interessante é que enquanto ela estava ao solo, ela ouvia Andrew, seu marido, pedir ajuda para alguém socorrer. E uma outra voz ao lado deles dizia, se acalme, fique calmo. Por sua vez, Kelly continuou gritando e dizendo que eram demônios, 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 até que perdeu o sentido. Quando voltou, ela não sabia quanto tempo havia passado. Voltando, mas ainda não enxergando nada, ouvi uma voz que dizia, nós fazemos parte de um povo pacífico. Mas a Kelly não se deu conta disso e voltou a gritar, dizendo que aqueles seres escuros, negros, eram demônios que queriam roubar a sua alma. Enquanto ela fazia isso, gritava, ela sentiu que uma mão foi posta em seu ombro. E ao colocar a mão em seu ombro, ela se viu novamente sentada dentro do carro. Então ela calculou que havia passado apenas alguns segundos e que foi apenas uma alucinação. Mas depois de voltar a entender o que havia acontecido com ela, Kelly achou por bem procurar as autoridades para relatar o ocorrido e fazer assim um registro de ocorrência. E ao fazer isso, ela buscou Departamento de Aviação Civil. E em busca de ajuda para entender o que aconteceu, acabou conhecendo um senhor por nome de John Watson, que fazia parte de um grupo de investigação chamado Fenômeno Result Austrália. E John acabou postando isso em um jornal de veiculação intermunicipal, interlocal, e não contando muitos detalhes sobre o que aconteceu, pedindo que se alguém tivesse visto ou passado por alguma coisa desse tipo,
que entrasse em contato com ele. O que aconteceu foi que, alguns dias depois, duas senhoras, uma por nome Jane e a outra por nome Glenda, entram em contato com John, passando algumas informações a mais e semelhante a que Kelly Carroll havia passado. E segundo elas, a cada uma, foi-lhe perguntado como aconteceu e elas reportaram separadamente, em dias alternados, a mesma coisa, que estava em uma estrada, numa cidade, quando de repente viu-se luz, sentiu náuseas, vômito, exatamente como a de Kelly. A diferença foi que uma delas perdeu a direção do carro e acabou batendo em um poste. E ao parar para ver o que havia acontecido com o carro, se dava para seguir viagem, acabou vendo aquelas luzes, as mesmas luzes, o mesmo tipo de luz que Kelly havia relatado. Ao olhar, que estava bem, e de volta ao carro, viu que passou carros por ele que seguiram viagem. Mas também viu, dentre as luzes que ela havia avistado, silhueta de seres humanoides, negros, de olhos vermelhos. O a Glenda relatou foi que, quando os carros passaram, ela viu a silhueta de um dragão. E ao ver o dragão, perdeu sentido. E ao acordar, melhor dizendo, viu que estava amarrada por tiras, sendo assim incapazes de se mexer. Quando de repente, mais uma vez, ela viu a silhueta negra que se aproximava dela. Impressionante que esse ser, ao se aproximar, realizou nela alguns exames. E ao constatarem, tanto Kelly, quanto Glenda, quanto Jenny, tinham as mesmas marcas abaixo do umbigo. Pouca diferença entre umas e outras. O tempo passou. Em 96, Kelly resolve dar uma entrevista a um canal local. E após isto, o que aconteceu foi, alguém entrando em contato disse que passou pelas mesmas coisas, da mesma forma que Kelly havia passado. Bom, poderíamos pensar que alguém buscando os 15 minutos de fama. Mas na carta enviada, foi algo diferente. Havia detalhes que não havia sido dito em nenhum momento. E o que foi dito é isto. Nós vimos passar por nós um carro em que no estepe havia uma capa e nessa capa havia um dragão. Coisas que eles não haviam dito em nenhum momento na reportagem. Como eles sabiam desse dragão? Então, conclui-se que também passaram pelo mesmo procedimento. E o mais interessante, e por fim, é que somente John, que havia cuidado da reportagem, de mostrar esse trabalho, ele não havia falado nada do dragão. Logo, encontrando as três, Jenny, Glenda, Kelly, Jane e Glenda, cada uma delas fizeram o desenho do que haviam visto. Puseram separadas, em dias separados, e o que elas fizeram foi exatamente iguais. Após isto, e seguindo a vida normal, todas as três tiveram náuseas, vômitos, pesadelo com aquelas criaturas. E também, após pesquisa por investigadores, viram que o solo estava queimado no local em que diziam ter visto aquela aeronave e aquele ser. E o que mais chama a atenção, que na investigação, aquele lugar era pantanoso, mas o cheiro forte de enxofre, ácido tânico, era notório.
e que esse tipo de substância não deveria estar ali. O que você acha dessa história? Verdade? Mentira? Alucinação? Comente, deixe nos comentários. E se você souber alguma história, nos envie. Estarei pronto para responder a vocês e também contar a sua história. E fiquem todos com Deus.